Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos tratar em nossa videoaula do tema administração do tempo. Um tema tão importante, né? Um tema tão rico e que nos traz aí informações importantes para o nosso dia a dia. A administração do tempo, a gestão do tempo, ele é um assunto que possui aí diversos conceitos, diversas metodologias. Entretanto, nós vamos nos basear a nossa aula de hoje no princípio de Eisenhower, ou seja, o quadrante importante e urgente. Esse princípio ele foi trabalhado por Stephen Covey no seu livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, e ele considerou a gestão do tempo como o terceiro hábito. Então ele trabalhou o princípio de Eisenhower, que é o tema da nossa videoaula de hoje. É interessante, né? Vamos parar para pensar. Muitas vezes a gente se sente sufocado, a gente se sente perdido. Muitas tarefas no nosso dia a dia. Ou então, a gente não está perdido, entretanto a gente faz tanta coisa, é tanta atividade, a gente chega na nossa casa com aquela sensação ruim de que teve muita coisa que a gente deixou de realizar. Às vezes uma sensação de que a gente não fez nada, que a gente fez quase nada, né? Se você já passou por isso, é porque está faltando administração do tempo. Eu já passei por isso várias vezes, né? É uma situação aí que ela é muito complicada. E as dicas da gestão do tempo ajudam e muito para resolver esse problema. Tá? O princípio de Eisenhower, como eu já disse, ele foi reproduzido no livro do Stephen Covey. E é um princípio que ele auxilia a organização de tarefas. E ele organiza em 4 categorias: as tarefas urgentes, as tarefas não urgentes, as tarefas importantes e as tarefas não importantes. Tá? Ele trabalha o conceito de priorização. Talvez a gente até trabalhe isso de uma forma inconsciente. A gente acaba realizando no dia a dia as nossas atividades, tudo aquilo que é mais urgente. E aquilo que não é tão urgente acaba ficando para segundo plano. Mas o importante é conhecermos essa metodologia e trabalharmos ela de uma maneira didática. Isso vai facilitar o nosso dia a dia. A organização das nossas atividades, a priorização, vai fazer com que a gente não tenha mais aquela sensação de que trabalhou bastante e nada fez, ou então ficar perdido dentro das inúmeras tarefas. Aqui embaixo eu trago, né, o significado de priorizar. O dicionário traz para nós: eleger, escolher, optar, preferir, privilegiar, anteferir, antepor, ou seja, fazer em primeiro, né, colocar isso como prioridade. Esse aqui é o quadrante de Stephen Covey, né, o princípio de Eisenhower. Então, no primeiro quadrante, nós temos aqui aquilo que é importante, aquilo que é urgente. Ou seja, faz agora. Então, você é um analista de RH, o seu gestor, seu gerente de RH te procura, pede para você fazer uma atividade que está dentro ali da sua descrição de cargo. E ele te dá um prazo para fazer, e esse prazo tem que fazer para hoje. Você vai parar o que você está fazendo, porque isso é urgente, que é o seu gestor que pediu, e é importante porque ele faz parte da sua atividade. Nós temos o segundo quadrante, que é importante, mas não é urgente. Nesse mesmo exemplo, imagine que você está fazendo uma atividade, por exemplo, você está triando o currículo e fazendo a classificação desses currículos dentro do sistema. Então você não é urgente, você não tem aquele prazo rápido para terminar essa atividade. Mas é importante, porque a vaga já foi aberta e você tem um prazo que não é no dia, mas existe um prazo para terminar essa atividade de triagem de currículo. Então você está no meio dessa atividade e aí vem o seu gestor e te pede uma atividade urgente. Isso aqui é importante, você tem que fazer, mas como não é urgente, você prioriza aquilo que é importante e você agenda aquilo que é importante e não urgente. Aquilo que é não importante, delegue. Então imagina que você está fazendo uma atividade, você precisa fazer algo urgente. De repente você precisa buscar um documento lá no arquivo para você continuar a fazer uma etapa de uma atividade sua. Então aquela primeira atividade que o seu gestor pediu para que seja feito naquele momento, você precisa de um documento que está lá no arquivo. Legal? Delega. Chama um assistente, chama um auxiliar,
pede auxílio, delega essa atividade para que ele vá até o arquivo e traga, porque é urgente, você precisa desse documento, ele é um pré-requisito, ele é uma condicionante para você terminar a sua atividade. E você tem aqui o quarto quadrante, que não é importante e não é urgente, né? Elimine. Por que a gente fala elimine? Então pensa comigo. Você primeiro faz aquilo que é urgente e aquilo que é importante. Legal. Aí você prioriza aquilo que é urgente e não importante, porque se você não fizer rápido, ele vai se tornar importante. Aí você tem aquilo que é importante que ainda não é urgente, só que se você demorar muito para fazer, ele vai se tornar urgente. Mas você vai ter o quarto quadrante, aquilo que não é importante e aquilo que não é urgente. Então é o momento de você se fazer a pergunta: é preciso fazer isso? É necessário fazer isso? Né? Caso contrário, nem faça, elimine, tire isso da sua rotina, porque está ali só tomando tempo. Né? Então essa é a ideia do quadrante de Eisenhower, dessa matriz aqui que trata a priorização das tarefas. Então olha que interessante, o exercício ele consiste em dividir todas as nossas tarefas de acordo com a importância e a urgência de cada uma. Caso esqueça alguma tarefa, não tem problema, pois o exercício ele é dinâmico e de tempos em tempos precisamos reavaliar nossas atividades. De uma forma simples, a atividade consiste em distribuir todas nossas tarefas ao longo desses 4 quadrantes da matriz, de acordo com os critérios de urgência e importância. É importante que se faça esse exercício, né, de uma maneira rotineira, sempre atualizando as tarefas, porque é dinâmico. Né? O que acontece? No dia a dia, muitas pessoas fazem aquela listinha de atividades. Chega de manhã no trabalho, faz uma listinha. O que eu preciso fazer hoje? A, B, C, D, E, F. Legal, isto é uma metodologia de administração do tempo. Entretanto, quando você faz essa listinha no início do seu trabalho, das atividades que tem que ser feita, você há de convir comigo que você está trabalhando apenas aquilo que é urgente e importante. Porque é aquilo que você está lembrando, é aquilo que você precisa fazer naquele dia. E se você precisa fazer isso naquele dia é porque já é urgente, né? E é importante porque você está fazendo. O conceito do princípio de Eisenhower não é apenas fazer aquilo que é urgente e importante, é trabalhar os 4 quadrantes. Por isso que essa listinha que se faz no dia a dia, né, no início do dia do seu trabalho, ela tem que ser feita antecipadamente e ela tem que ser listada em cada um dos quadrantes. Aí você consegue priorizar melhor aquilo que tem que ser feito. Olha aqui um exemplo prático. Então no quadrante 1, das atividades importantes e urgentes. Então, resolver as crises, que seria uma crise aqui. Imagina que você está trabalhando com toda a sua atividade, tudo aquilo que você tem que fazer já definido, com prazos bonitinho, legal. Aí você recebe aquele telefonema de um problema que está acontecendo e esse problema tem que ser resolvido por você. Não tem jeito, né? Você vai ter que parar tudo que você está fazendo e resolver esse problema. Né? Então você tem um projeto com uma data definida e inadiável. Tem que se entregar hoje. Né? Assuntos realmente urgentes que tem que ser feito, né? Não tem como não realizar. Até mesmo um problema de saúde inesperado. Né? Você tem família, acontece algum problema de saúde com um ente querido, você tem que ir lá e resolver. Não tem que ser, não temos que pensar nisso. São coisas que são urgentes e coisas importantes. Então essas atividades vêm no primeiro quadrante. E no segundo quadrante, aquilo que é não urgente. Nós temos aqui metas, planejamento, desenvolvimento pessoal e profissional. Ah, mas isso não é urgente? Não, isso é importante, muito importante. Mas ele não é urgente para aquele instante. Você tem que planejar, né, essa atividade. Identificação de novas oportunidades, desenvolver relacionamentos, recreação, lazer, tudo tem que ser planejado. No quadrante 3, que é o quadrante não importante e urgente, interrupções, telefonemas, relatórios e correspondências não significativos, atividades populares, questões urgentes próximas. Aquilo não é importante, não tem relação com o seu trabalho. Muitas vezes você está ali no dia a dia, recebe um telefonema, você atende e não tem nada a ver, nem era para você aquele telefonema. Você acaba perdendo um tempo significativo tentando resolver algo que não é nem de sua competência, né? Caiu lá no seu colo, caiu para você. Então são essas atividades
classificadas como não importantes, mas que são também urgentes. E por fim, aquilo que a gente falou, né? Se não é importante, né? Será que eu realmente tenho que fazer? Eliminar, né? Riscar da minha lista aquilo que não é urgente e também não é importante. Aqui no último quadrante nós temos as distrações e como isso, né, é um grande problema. Redes sociais, celulares, hoje isso é um malefício muito grande, né, para o dia a dia profissional. Detalhes desnecessários, né, aquela pessoa altamente detalhista, né, não tem necessidade disso. Vamos trabalhar um pouco melhor a objetividade no trabalho. Atividades agradáveis, porém inúteis, né, pequenas tarefas, troca de mensagem relevante, conversa desnecessária, improdutiva. Então tudo aquilo do quadrante 4 que não é urgente, não é importante, ó, risca, elimina. Então só relembrando, aquilo que é importante e urgente, fazemos naquele momento. Aquilo que é importante e não é urgente, a gente agenda, planeja. Aquilo que é urgente e não importante, a gente delega. E aquilo que não é urgente e também não é importante, a gente elimina. Atividade de hoje. Vocês vão desenvolver essa matriz. Fazer exatamente esse quadrante aqui, como está aqui, mas vai listar as prioridades do seu dia a dia. E vai colocar o que você considera no primeiro quadrante, no segundo, no terceiro, no quarto, e falar o porquê. Precisamos justificar a classificação de cada uma das suas tarefas em seu respectivo quadrante, tá? Estou criando essa atividade, já vai estar aparecendo para vocês aqui no chat, tá? E até a próxima aula. Abraço.